Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da EBD dos jovens. Nós estamos estudando as lições referentes a gente como a gente. Nós já vimos sobre a vida de Noé, nós já vimos sobre a vida e história de Abraão, de Sara, de Isaac, de Jacó e agora José. E a gente vai seguindo a escadinha, né? Abraão foi chamado por Deus, Gênesis capítulo 12, porque ele ia ser pai de uma grande nação. Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão teve Isaac, Isaac, o filho da promessa. Abraão, Isaac, Isaac teve Jacó, e Jacó, foi a lição da semana passada, Jacó teve José. Jacó teve 13 filhos e o 12º filho de Jacó era José. E é sobre a vida dele que a gente trata hoje. José, o sonho realizado, né? José, ele foi um homem chamado por Deus para uma vocação desde a sua infância. E a gente aprende algumas lições com a vida de José. E hoje nós vamos tratar um pouco dessas lições que são profundas e que, se a gente aplicar na nossa vida, nós podemos ser bem-sucedidos em diversas áreas da nossa vida. A gente vê que José, ele foi um homem líder, né? José, aos 30 anos de idade, ele já foi governador do Egito, né? Um dos grandes impérios do mundo, da história, foi o Império é, Egípcio. E José foi um governador do Egito aos 30 anos de idade. Então, a gente tem várias lições para a gente aprender com a vida de José. E a primeira lição que eu aprendo com a vida de José é que ele foi uma pessoa que passou por muitos altos e baixos na vida dele, né? Como eu falei, ele foi o 12º filho de 13. E ele foi o primeiro filho de Raquel. Raquel, ela não poderia ter filhos, ela era estéril. E quando José nasceu, foi um presente de Deus. E ele foi um filho muito amado. Depois de José teve Benjamim. Mas José foi um filho muito amado pelo pai. Então, ele passou por vários altos e baixos na vida. Primeiro, ele, com seu nascimento, um alto, muito amor do pai, amor da mãe, um filho amado. Era um filho que recebia muitos presentes do pai. Era o queridinho do papai. Depois, ele sonha, né? E ele compartilha o sonho com os irmãos. E ele era odiado pelos irmãos, né? Os irmãos odiavam ele, queriam matá-lo. Então ele primeiro foi amado pelo pai, depois foi odiado pelos irmãos e ele foi vendido pelos irmãos para a casa de Potifar. Potifar era um grandão lá do Egito, né? E quando eu falo grandão, eu falo uma pessoa importante lá, Potifar. Ele foi vendido pelos irmãos para Potifar. Então ele foi vendido como escravo. Então ele, depois de ser amado, ele foi vendido como escravo. Depois ele foi uma pessoa que se destacou ali naquela casa de Potifar. E ele chegou a ser mordomo de Potifar. Foi a pessoa assim muito importante dentro da casa de Potifar. Então ele, por um alto, um baixo, depois um alto de novo. Depois lá em Potifar a gente vai ver que ele foi acusado por uma coisa que ele não fez. Ele foi acusado injustamente, foi preso e foi esquecido na prisão. Então passou por mais um baixo. Depois ele foi lembrado na prisão e foi elevado a um alto posto de governador, né? Então, eu imagino que alguns de vocês aí que estão ouvindo já conheçam um panorama geral da história de José. Eu passei por alguns pontos aqui que a gente vai discutir bem rapidamente. Mas o primeiro ponto que eu aprendo, olhando para o final da história de José, é que o nosso futuro na nossa vida, ele não precisa ser exatamente igual ao nosso passado. Ou seja, nem tudo que a gente herda do nosso lar ou de algumas experiências da nossa vida precisam ser experiências que vão ser vividas no futuro. Ou seja, as coisas ruins, difíceis, elas servem para um aprendizado, mas nem sempre as mesmas experiências do passado precisam ser necessariamente iguais às experiências que vamos ter no futuro, né? E os altos e baixos da vida, eles podem acontecer na nossa vida. Então, olhando para José, a gente viu que ele teve momentos de grandeza, mas também momentos de dificuldade, ou seja, ele foi amado pelo pai, ele foi odiado pelos irmãos. Ele chegou na casa, ele como escravo, depois ele prosperou. Depois que ele prosperou, ele foi tentado. E se a gente lê o texto de Gênesis, capítulo 39, que é onde fala sobre a tentação de José na casa de Potifar. Potifar era um homem, né? E a esposa de Potifar tentou ele.
né? A Bíblia fala, Gênesis capítulo 39, versículo 6, que José era um homem formoso, era um homem de bom porte, um homem de boa aparência, José era um cara bonito, era um cara boa pinta, era um cara inteligente, era um cara que se destacava. E a esposa de Potifar deu em cima dele, né? E José, ele foi um cara, era um cara tão íntegro, era um cara que tinha um caráter tão aprovado. Olha o que a palavra de Deus fala, Gênesis capítulo 39, no versículo 6. A partir do versículo 6. E deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira que não sabia do que estava com ele. Isso Potifar confiava nele, a não ser do pão que comia. E era José belo de semblante e formoso de porte. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor, ou seja, a mulher de Potifar, pôs os seus olhos em José e disse-lhe: Deita-te comigo. Porém, ele não quis. E disse à mulher de seu senhor: Eis que o meu senhor não se preocupa comigo das posses de sua casa e entregou em minha mão tudo o que tem. Ou seja, ele está falando com a esposa: Olha, meu senhor confia em mim. Eu tenho a confiança do meu senhor, de Potifar. Nesta casa não há outro maior do que eu, e nada me recusou, a não ser a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este grande mal e pecaria contra o Senhor? Primeira coisa que a gente aprende com a vida de José é que ele era um cara íntegro. Ele tinha caráter. Ele era um cara que ele tinha a visão de que se ele pecasse, ele pecaria contra o Senhor Deus. Ele desagradaria, ele quebraria a confiança de Potifar, mas antes disso, ele pecaria contra o Senhor Deus. Ele não queria passar por isso. Então, e José era um cara que ele cultivava profunda atenção à presença de Deus. Ele era diligente no trabalho, ele trabalhava com seriedade, ele tinha consciência de que tudo que ele estava fazendo, ele fazia para Deus, então ele fazia com excelência. Ele mantinha a mente ocupada no seu trabalho ali, ele não se desligava as atenções, as desatenções do momento. E José ele era foi um cara íntegro, né? Como a gente leu aqui no versículo 9, que fala assim: Como, pois, eu faria esse grande mal e pecaria contra Deus? A gente vê que José ele era um cara que ele avaliava as consequências. Ou seja, como eu cometeria tamanha maldade? Ele está aqui avaliando as consequências. E uma coisa que a gente aprende é que a gente deve avaliar as consequências das nossas ações do nosso dia a dia, sejam elas boas ou sejam as tentações que vêm. Né? E a gente aprende com José uma coisa muito importante, que a gente não pode trocar um minuto de prazer por uma vida inteira de arrependimento. Né? José ele era um cara que ele avaliava as consequências, ele era um cara que não se rendia aos falsos prazeres da carne, ele não se rendia à carnalidade, ele era um homem forte, ele era um homem íntegro, ele era um homem que tinha caráter. E tanto nós, eu homem, e vocês, homens e mulheres também, nós temos que buscar ter um caráter aprovado, primeiramente diante de Deus, mas também diante dos homens. José ele compreendeu que o pecado era contra Deus, e por isso ele fortaleceu e não pecou, escolheu não pecar. E uma coisa que a gente aprende também é que ele utilizou do meio primário que ele tinha, que foi a fuga. A gente aprende com a palavra de Deus que quando a tentação vem, a gente não flerta com a tentação. A gente não fica olhando no olho da tentação e pensando se a gente vai pecar ou não. Quando a tentação vem, a gente aprende com José que a saída é a fuga. E isso é muito engraçado porque quando a Bíblia fala sobre o diabo, ele fala que nós não devemos fugir do diabo. Ele fala que nós resistimos ao diabo e nós resistindo ao diabo, ele fugirá de nós. Mas quando fala de tentação, ele não manda a gente resistir à tentação. Ele manda a gente fugir da tentação. E não só manda a gente fugir, como fala também que Deus nos dá o escape da tentação. Então Deus ele mostra a porta de saída para que nós não adentremos na tentação. E ele nos fala, ele nos dá o escape e nos orienta para fugirmos. Então, olha como é que a Bíblia trata com seriedade essa questão, entendendo a natureza e a condição humana. Quando fala do diabo, fala que nós devemos resistir a ele.
Mas quando fala do pecado e da tentação, quando fala da tentação, manda a gente fugir, não manda a gente resistir. Porque se a gente ficar resistindo, flertando, é muito fácil a gente começar a sondar possibilidades e quando a gente vê, já está envolvido no pecado. Então, quando a tentação vier, não flerte, não somente fuja da tentação, como José fez. Ele saiu fugindo para fora, como fala Gênesis capítulo 39, versículo 12. A mulher de Potifar o agarrou pela roupa, dizendo, deita-te comigo. Mas ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu. Saiu, e a Bíblia até destaca, saiu para fora. Então saiu, ele fugiu. E essa deve ser a nossa relação com a tentação. Fuga. Fuga. Amém? Então nós já falamos de alguns altos e baixos aqui. Chegou até a casa de Potifar como escravo. Era um bom trabalhador, prosperou. Prosperando, foi tentado e a mulher de Potifar ali acusou José. Se a gente for dar um panorama geral aqui que eu estou dando para vocês, ele foi acusado por uma coisa que ele não fez injustamente. Ele foi preso. Ele foi acusado de que a mulher de Potifar inventou uma mentira, de que José era quem tinha tentado ela. Sendo que foi o contrário que aconteceu. Ele foi preso, né? Ele foi preso, ele passou um tempo na prisão. E só um adendo aqui muito interessante, que José, quando tudo isso aconteceu, ele era um cara jovem, ele estava com os hormônios à flor da pele. Mas, apesar disso, o caráter dele era muito maior. O caráter dele falava muito mais alto, os princípios dele falavam muito mais alto. A honra dele, ele era um homem de honra, ele era um homem digno, era um homem honrado e que honrava também os outros. Né? Ele era um homem digno de confiança. E quando eu estou falando dessas características aqui, honra, dignidade, fortalecimento de caráter, integridade, os princípios, eu falo isso para que nós possamos ouvir e avaliar em nós. Será que eu estou sendo um homem de caráter? Será que eu estou cedendo às tentações? Será que eu tenho alimentado mais o espírito ou alimentado mais a carne? Então a gente olha para a vida de José e a gente vê essas características, são características que Deus se agrada. Integridade, princípios, um homem que honrado, um homem digno de confiança, um homem que inspirava confiança aos outros. Tanto que a gente vai ver, né, a gente vai caminhar um pouquinho aqui, eu pretendo ser bem breve nessa aula hoje, que José ele foi preso e ele ficou anos na prisão. E ele foi esquecido na prisão. Ele ficou anos esquecido na prisão. Mas mesmo diante disso, mesmo ele passando por uma prisão injusta, mesmo sofrendo ali, o desapontamento dele diante dessa injustiça, ou o sofrimento dele foi um sofrimento desmerecido, não produziram frutos destrutivos no seu coração. Nem produziu nele uma falta de confiança em relação à provisão de Deus. Então, durante todo o tempo em que José estava preso, ele cria na providência, ele confiava na providência de Deus. E eu arrisco dizer que José ele só inspirava confiança nas pessoas ao seu redor porque ele era um homem que tinha completa confiança em Deus. Vou repetir, ele só inspirava confiança nos outros porque ele olhava para Deus e ele tinha confiança em Deus. Então, porque ele tinha confiança em Deus, ele era um homem íntegro, ele confiava na provisão do Senhor, ele não precisava burlar o sistema, ele não precisava passar em cima de ninguém, ele não precisava trair ninguém, ele confiava no Senhor, ele dependia do Senhor. Então, por causa disso, ele inspirava a confiança. Ele era um homem íntegro, de princípios e de valores. O valor dele era muito alto, tanto que ele estava preso, e Deus o honrou. Ele o honrou tanto que Faraó sonhou e José foi o único homem que conseguiu interpretar o sonho de Faraó. Né? José, antes disso, estava na prisão e ele interpretou o sonho do copeiro. Né? Ele interpretou o sonho do copeiro e ele saiu da prisão ele ficou famoso ali por isso, né? E Faraó tinha chamado todos os sábios da região ali e nenhum dos sábios da região, de várias regiões, nenhum deles conseguiu interpretar o sonho de Faraó, das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas. Mas porque a fama de José já era grande, ou seja, ele era um homem que ele era bom no que ele fazia. Ele fazia o melhor porque ele fazia para Deus. A fama dele correu ali que chegou até o ouvido de Faraó, e Faraó quis conhecê-lo.
e ele interpretou o sonho de Faraó, e a gente vai ver a história que passa aqui no livro de capítulo 41 de Gênesis. Vou ler rapidamente, e a partir do versículo 37. E essa palavra pareceu bem aos olhos de Faraó e aos seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos outro homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Ou seja, José interpretou o sonho de Faraó. Faraó ficou tão impressionado que ele falou: acharíamos outro homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? E disse Faraó a José: visto que Deus te tem feito saber tudo isto, não há ninguém tão entendido e sábio como você. José estava preso, mas a condição dele ali do momento não mudou a identidade dele. A gente pode estar passando por um momento de dificuldade, por um momento de vale, de dificuldade extrema, mas o momento de dificuldade não define os nossos princípios, o nosso caráter, nem a nossa identidade como jovens. Talvez você esteja esperando aí para passar numa prova de vestibular, ou talvez você tenha passado por uma situação difícil. A situação difícil, o seu momento, não define a sua identidade. Sua identidade deve ser firmada e formada em Cristo, no Senhor, na confiança em Deus, em integridade, em honra, homens e mulheres que amam ao Senhor e que inspiram confiança nos outros também. Versículo 40. Tu estarás sobre a minha casa, e por teu dito se governará todo o meu povo. Somente no trono serei eu maior que tu. Disse mais Faraó a José: eis aqui eu te tenho posto sobre toda a região, sobre toda a terra do Egito. Ele falou: ninguém mais, somente eu vou ser maior que você. Então José foi a segunda pessoa mais importante de todo o império do Egito, todo o império egípcio, de todo o Egito. Versículo 42. Então Faraó tirou o anel de sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de roupas de linho muito fino e pôs um colar de ouro em seu pescoço e o fez subir em seu segundo carro que tinha e apregoaram diante dele: dobrem o joelho, e assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti, José, ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Ou seja, eu dou ordem, estou te dando meu anel aqui, e você manda e desmanda onde você quiser. E chamou o Faraó a José pelo nome de Zafenate Paneia. E olha que interessante. O nome José, José em hebraico, ele significa e o Senhor acrescentou. Deus acrescentou, ele acrescenta, né? E realmente ele foi uma pessoa que Deus acrescentou a Raquel como um filho de Jacó. E esse nome aqui, ó, Zafenate Paneia, foi o nome que Faraó deu a José. E há quem diga que é um nome profético, né? Porque em hebraico, José significa Deus acrescentará, ou o Senhor acrescenta. Em egípcio, esse nome aqui, novo, significa vida mais abundante. Se a gente colocar em essência esses dois nomes e juntar, fica: e o Senhor acrescenta vida mais abundante. E o Senhor acrescentará a vida mais abundante. E isso é muito interessante porque Jesus fala isso, né? De que ele tem uma vida abundante. Ele quer que nós tenhamos uma vida abundante. E eu não estou falando aqui da teologia da prosperidade, mas eu estou falando que Deus, quando ele estabelece um propósito para os seus filhos, ele quer que nós tenhamos uma vida abundante. Eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando de uma prosperidade que vem do Senhor, que não se limita à matéria, a bens, a ouro, a prata, não, mas a uma abundância a uma prosperidade verdadeira, né? A pessoa ser mais do que feliz. Então, José ele ganhou esse novo nome aqui, né? Dado por Faraó na terra do Egito, em egípcio. E o texto continua aqui, né? Só mais um adendo. Olha que interessante que Deus ele colocou um servo do Senhor ali naquele ambiente, e porque José estava naquele ambiente ali do Egito, o Egito ele ardeu em prosperidade. Então, um filho de Deus ele pode ter essa capacidade de mudar uma realidade, de mudar a situação à sua volta, quando ele tem confiança em Deus, quando ele se mantém num caráter íntegro, quando ele confia, inspira confiança e depende do Senhor. Quando mesmo sofrendo uma prisão injustamente,
ele não passa por um ele não passa por um desapontamento, mesmo diante de uma injustiça, ou mesmo diante de um sofrimento desmerecido que ele não merecia, ele não produziu feridas destrutivas no seu coração. E nem faltou confiança de José na provisão que o Senhor daria. Ele confiou, pelo contrário, ele confiou. Então, o texto continua falando assim: e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote On. E saiu José por toda a terra do Egito. E era José da idade de 30 anos, muito novo, quando foi apresentado diante de Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e transitou por toda a terra do Egito. E produziu abundantemente a terra durante os 7 anos de fartura, ou seja, o sonho que Deus tinha dado a Faraó se concretizou. E ele, José, ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e guardou o mantimento nas cidades, pondo em cada cidade o mantimento do campo que estava aos seus arredores. Ou seja, José, ele teve um planejamento. Ele era um cara que sabia administrar os bens. Mas outra característica que a gente aprende. E armazenou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até não poder mais contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o primeiro ano de fome, os quais deram à luz a Zenate, filha de Potífera, sacerdote On. E chamou José ao nome do primogênito Manassés, primeiro filho de José, Manassés, que significa, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo o chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ou seja, Manassés significa esquecimento do passado e, ao mesmo tempo, Efraim, fecundidade. Ele passou por altos e baixos, mas o passado dele não definiu a identidade dele, tanto que, a partir desse relacionamento com o Senhor, dessas provações que ele passou, ele não somente foi provado, mas ele foi aprovado diante da tentação, diante das dificuldades, no vale, no momento de dificuldade. Os sofrimentos ele produziram nele, como a palavra de Deus nos diz, produziram grandes virtudes nele. Então a gente aprende isso. Ele foi um homem honrado e benevolente. Tanto que no final da história de José, se a gente observar, a forma como ele tratou os irmãos dele, ele chora diante dos irmãos dele. Ele estava certo diante dos irmãos. Ele não era o errado da situação. Foram os irmãos dele que venderam ele. Foram os irmãos de José que colocaram ele como escravo, que mentiram para o pai, falando que ele tinha morrido. E quando José se depara, passa esse tempo todo, José já é governador do Egito, ele está lá no topo. Os irmãos dele foram lá pedir comida. Ele não destratou. Ele foi um cara extremamente humilde. Olha que aprendizado. A gente aprende com a humildade de José. Ele não alterou a sua humildade. Ele estava lá embaixo, ele era humilde, mas ele estava lá em cima, ele também era humilde. Então a gente precisa ser humilde. Homens e mulheres do Senhor precisam ser humildes, precisam ter um caráter aprovado, precisam, independente da sua situação momentânea, independente do que você faz no momento, isso não pode mudar quem você é. Os princípios precisam estar enraizados e a gente precisa clamar ao Senhor: Senhor, forma em mim um homem segundo o teu coração. Senhor, molde a minha vida segundo os teus preceitos. Então, José, ele passou pelos vales, e ele passou pelo vale, ele passando pelo vale, ele não nutriu no seu coração um espírito de autocomiseração. Não, ele não ficou se autocomiserando, lamentando, mas ele manteve a sua atitude positiva ali, de confiança plena no Senhor, tanto que Deus o elevou a governador, e ele chegou lá, ele foi humilde, né? E o fato dele ter passado por isso tudo, ele não se convenceu de que ele era bom, eu sou bom, mas ele tinha plena convicção de que ele tinha uma tarefa especial, e ele cumpriu com humildade. Ele não se achou bom, ele não usou da sua condição ali de governador para maltratar os irmãos dele, como vocês conhecem a história. Pelo contrário, ele honrou os irmãos dele, ele honrou a sua família, ele perdoou. Então a gente aprende também que ele beneficiou. Ele teve um primeiro encontro com os irmãos, como relata em Gênesis capítulo 42. Ele reconhece os seus irmãos, ele reencontra com seu pai e ele abençoa o seu pai e toda a família dele. Ele poderia amaldiçoar os irmãos, ele poderia
poderia usar de vingança, mas não, ele era um homem que tinha os princípios do Senhor enraizados no seu coração. Então ele agiu com benevolência, ele agiu com graça, com perdão, estabeleceu misericórdia ali. Então que nós sejamos esses homens e mulheres que agem com graça, misericórdia, perdão, homens e mulheres que inspirem confiança, e só inspira confiança quem confia no Senhor, e porque confia no Senhor tem seus princípios aprovados. Só inspira confiança quem tem o caráter aprovado, quem tem os princípios enraizados e um caráter aprovado. E a gente o tempo todo vai ser provado. Nós seremos provados pelo Senhor. Nós passaremos por diversas provações, tanto por tentações no dia a dia. Nós temos, como foi falado, que fugir, não flertar, não somente resistir. A gente resiste ao diabo, ele foge de nós, mas nós fugimos do pecado, porque nós sabemos que não devemos brincar com isso, mas devemos vencer o pecado, né? Então nós somos provados para sermos aprovados, não para ser desaprovados. Nós temos que ser aprovados diante do Senhor. Amém? E então, como eu falei aqui, a gente aprende várias coisas com a vida de José, e muitas coisas aconteceram na vida de José que ele não foi responsável. José não foi responsável por muitos dos problemas ou dos vales que ele passou na vida dele. Então a gente pode não ser responsável pelas coisas que ocorrem conosco, mas nós somos responsáveis pela maneira como nós lidamos, pela maneira como nós comportamos quando essas coisas acontecem e chegam diante de nós. Quando a bomba explode, mesmo que não seja a gente que tenha acendido o pavio ou quem tenha rolado o isqueiro, quando a bomba explode, a gente não é responsável também pelo que aconteceu, mas a gente é responsável pela maneira como nós nos comportamos, pela maneira como nós agimos diante dos problemas ou diante dos vales da vida. E não se enganem, Deus, ele sonda o nosso coração, ele olha para nós. E José tinha plena convicção disso, consciência disso, tanto que ele foi um homem íntegro em todos os momentos. Amém? José, ele tinha tudo para ser um homem revoltado, amargurado, ressentido, principalmente depois do que aconteceu com a mulher de Potifar. Ele foi um cara fiel ao patrão dele, a Potifar, mas a mulher de Potifar colocou ele ali e acabou com ele. Então ele podia ser um homem revoltado, amargurado, ressentido, mas ele não permitiu que nada dessas situações negativas, situações ruins ou destrutivas, afetassem o coração dele. Ele confiou no Senhor e Deus o honrou. Deus honra homens íntegros, homens que permanecem fiéis. Não se enganem disso. Então, ao mesmo tempo, isso que eu falei de José, não quer dizer que José era um cara insensível ou um cara de ferro, mas tinha um coração assim, ele é inabalável, ele não se abala. Mas a questão é que ele sabia que ele andava com Deus, ele ansiava pela presença do Senhor. Então, homens e mulheres prósperos que amam o Senhor, eles não permitem que as ações más dos outros determinem as suas ações. Então a gente não paga mal com mal, nós pagamos mal com bem. Não é porque alguém agiu mal com você que você deve agir mal com essa pessoa. Pelo contrário, a gente não, o que vem de mal dos outros, a gente deve enterrar, porque o nosso passado não deve definir o nosso futuro. Mas o que veio de mal, a gente transforma em bem. Deus, ele é especialista em transformar a maldição em bênção, e ele nos usa como instrumento disso. Então nós somos íntegros do Senhor, homens e mulheres que amam a Deus, e homens e mulheres prósperos e prósperas não permitem que as ações más dos outros determinem as nossas ações. E a pergunta que fica, a gente olha para a vida de Faraó e viu para a vida de José e viu como que foi essa vida assim dele, e o que a gente aprende com isso? E a pergunta que fica é como está seu caráter hoje? E o quanto a gente precisa orar para que Deus continue moldando o nosso caráter. Nós temos muitos sonhos, Deus nos dá muitos sonhos, mas talvez para a gente chegar lá, a gente vai precisar passar por alguns caminhos, e nesse caminho a gente precisa manter reto o nosso olhar em Cristo, reta a nossa integridade, a confiança no Senhor em todo tempo. E essa foi a EBD de hoje sobre a vida de José, EBD número 6. Semana que vem nós vamos falar sobre a vida de Moisés, um grande homem de Deus também. E que Deus te abençoe. Até a próxima. Um abraço.